Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o panorama mais completo de negócios da sua TV. Na semana passada, o Business foi até a Embraer em São José dos Campos para ver de perto como vai funcionar o eVTOL, que a terceira maior fabricante de aeronaves do mundo desenvolve no interior de São Paulo. Vimos que o eVTOL não é um helicóptero, nem avião, muito menos um carro voador, como muitos gostam de chamar. O eVTOL é uma nova aeronave elétrica que estará muito em breve no mercado de aviação para trazer mais opções à mobilidade das cidades. Você, por exemplo, está em um ponto do Rio de Janeiro e tem um voo no aeroporto do Santos Dumont, não quer enfrentar o engarrafamento? Pode pegar um eVTOL ali perto e viajar num trajeto de poucos minutos. E o melhor, por um preço acessível. E a meta é se aproximar bastante da mobilidade terrestre. Você ter um pouquinho a mais, talvez uns 50%. De um táxi, por exemplo? De um táxi, por exemplo. Existe uma expectativa muito grande em relação a esses veículos elétricos de pouso e decolagem, e basicamente por dois motivos. O primeiro deles é a expectativa de faturamento desse setor, na casa de bilhões de dólares já em 2030. E o segundo motivo é o impacto desses veículos na vida das cidades. 600 empresas no mundo já começaram a desenvolver as novas aeronaves elétricas, mas a Embraer, até pela força da empresa, tem sido uma das principais e mais bem vistas no mercado. E aparentemente, estar na cabine de um eVTOL não é tão difícil quanto a cabine de um avião. Felipe, aparentemente é muito simples pilotar um eVTOL. É mesmo simples? Exato, essa é a proposta, que o piloto tenha uma pilotagem fácil do veículo e nós utilizamos esse simulador para conseguir desenvolver isso. Nós temos dois comandos. Na mão direita você consegue controlar 3 eixos, no caso o vertical, o lateral, para subir e descer, para andar de lado e para mudar a frente do veículo. Na mão esquerda, nós comandamos o deslocamento do veículo para que ele vá para frente ou mesmo para trás. A Envi tem uma projeção de certificar o eVTOL, que a gente está com o simulador aqui atrás, em 2025, é daqui a pouco já, e começar o uso em 2026. Não é muito otimista? Existem muitos desafios. 2026 está logo aí, mas vale lembrar que a gente não começou agora. A gente começou a incubar esse projeto em 2017. Então, quando você vê o período inteiro, estamos falando aí de 10 anos. Então, o setor aeroespacial tem desenvolvimentos longos, existem grandes desafios, existem evoluções depois da entrada em serviço, mas nós, justamente por ter essa parceria, esse grande suporte da Embraer, que é a grande desenvolvedora de avião no mundo. Ninguém até hoje desenvolveu mais aeronaves nesse século do que a Embraer, então a gente está alavancando nisso para ter um certo nível de confiança. Esse é um ponto que eu quero chamar a atenção, porque assim, quero entender por que a Embraer, tudo bem, é a terceira maior fabricante de aeronaves do mundo. Por que o eVTOL ele está tão à frente diante dos concorrentes estrangeiros? A gente tem outras iniciativas no mundo em relação ao eVTOL. A gente tem no Palo Alto, a gente tem em Munique, na Alemanha, e a gente tem no Brasil um projeto, tá aqui o simulador atrás, mais uma vez recorto, a gente está muito à frente de diversos, aí dezenas, talvez centenas aí de iniciativas no mundo. Por que a Embraer e a Ive estão tão à frente? Eu acho que é justamente essa experiência acumulada nesse último meio século, e eu estava comentando, a Embraer só nos últimos 25 anos desenvolveu 30 modelos diferentes de aeronave. Ninguém mais no mundo teve tantos desenvolvimentos. Então é alavancando nisso, alavancando na infraestrutura existente, que nos dá essa vantagem. Mas com todo respeito também pelos nossos competidores, acho que muito aconteceu no mundo justamente por essa ruptura, essa criação de ruptura. E quando a gente criou a Embraer X lá atrás, um dos conceitos era inclusive criar a ruptura nós mesmos antes que alguém mais o faça, né? E quando a gente fala em ruptura, inovação de ruptura, tem sempre aquele conceito de começar no nível de entrada. Por exemplo, a eletrificação está muito longe ainda de poder ser uma oportunidade real para uma aviação comercial em 100%, ter bateria levando 100 passageiros, milhares de quilômetros.
Mas para uma aeronave pequena, que não vai tão longe, a tecnologia já está ali. Então a gente consegue beber um pouco dessa fonte, né, a mistura do Vale do Silício com o Vale do Paraíba, de criar essa ruptura, começar com essas tecnologias de ruptura nesses segmentos de entrada, com toda a vantagem, toda a alavancagem de ter uma empresa como a Embraer por trás. Um colega uma vez brincou que era como ter uma startup na casa da mãe no Leblon ou na Tijuca, a gente falou disso, mas com todo aquele suporte por trás, então isso faz muita diferença. Bom, a IVE acaba de, há poucos meses, foi listada na Bolsa de Nova York. Por que vocês decidiram ir para a Bolsa? Era aquilo que eu estava falando, da gente ter o melhor dos dois mundos. Por um lado, tem essa grande parceria com a Embraer, mas o que isso nos permitiu foi a tranquilidade de focar no desenvolvimento. Então, ao se posicionar como uma empresa separada, listada nas bolsas, nós podemos trazer o caixa, o capital necessário para os próximos anos de desenvolvimento, para poder focar nisso, sem ter que competir com outros projetos, por exemplo. Isso não seria possível sendo uma unidade de negócio da empresa. Tem de ser uma empresa separada. Isso nos dá também o foco. Então a IVE é sobre mobilidade aérea urbana, não é só o eVTOL, estamos fazendo outras partes do ecossistema também, como serviço de suporte, toda a parte de controle de tráfego aéreo urbano, mas com esse foco na mobilidade aérea urbana. Então nos permite ter a agilidade de uma startup, o foco e até mesmo essa capacidade de fazer parcerias, inclusive de trazer investimentos que nos dão essa tranquilidade. Vocês têm projeções, vamos falar de faturamento mesmo, em 2030, nos próximos anos? A gente, junto com a KPMG no ano passado, a gente criou uma visão do tamanho desse segmento no mundo, né? E é um segmento muito global, não é um segmento num nicho, num determinado país, Brasil ou Estados Unidos, ele é muito global. E junto com a KPMG a gente fala em 3/4 de trilhão de dólares em 2040. Eu acho que essa é o grande volume de mercado que a gente está vendo, que inclui as aeronaves, que inclui a operação, que inclui os serviços prestados. 3 trilhões. 3/4 de trilhão de dólares em 2040, como mercado total. É uma nova fronteira para o setor aeroespacial. Essa que é uma das grandes belezas desse novo negócio. É realmente uma nova fronteira para a aviação. E só aí, você tem alguma projeção de um faturamento ou de quanto ela pode alcançar no mercado de eVTOLs no mundo? Eu vou te falar o seguinte, a gente está muito bem posicionado para ser um dos líderes, provavelmente o líder nesse segmento. Tem uma coisa muito curiosa em relação ao surgimento da IVE, porque ela surgiu, na verdade, há poucos anos, né, em 2017, 2018. A IVE em si, em 2020, outubro de 2020, foi que a gente fez o spin-off da Embraer. Foi a primeira empresa a graduar da Embraer X, que é a aceleradora dentro da Embraer, que essa sim foi criada lá em 2018 e o projeto em si começou em 2017. E então, tudo começou o quê? Foi um incentivo aí da Embraer para inovação, uma incubadora aí de ideias para o futuro da mobilidade? Como é que foi isso? Inovação você nunca faz sozinho, né? Então foi uma conjunção de coisas. Existia a ideia do conceito de inovação disruptiva, de usar essas novas tecnologias como eletrificação da mobilidade, mobilidade autônoma, para criar uma ruptura no segmento aeroespacial. Existia a necessidade de entender melhor tudo que estava acontecendo no Vale do Silício, e a gente juntou essas duas coisas na época. Falou, olha, a gente tem esse conceito, esse projeto, vamos procurar parceiros, e aí teve a junção com o time de inovação dentro da Embraer para achar onde que a gente conseguia um fit, para usar um termo, para o que a gente estava pensando. E dentro da mobilidade urbana a gente conseguiu, porque juntava 3 pilares muito fortes. A necessidade, qualquer um que já esteve preso no trânsito já pensou em voar por cima, e a hora que a gente coloca números nisso, é um segmento gigantesco, né? Que mesmo que você, de novo, a gente não vai remover o trânsito da cidade, não tem essa pretensão de fazer isso sozinho, mas só de pegar uma pequena parcela disso que está lá, já é um mercado muito significativo. Então a necessidade está lá, conversamos com usuários desde o começo, para entender a necessidade do usuário, como eles viam isso, e esse é o primeiro pilar, essa necessidade do usuário, ou seja, não é a tecnologia pela tecnologia, mas que problema você está resolvendo. O outro pilar era justamente, mas o que eu trago para resolver esse problema, né? O que conhecimento que eu tenho que pode ajudar a resolver esse problema? E aí a questão do conhecimento todo da Embraer, desenvolver aeronaves, de certificar,
de prover serviços para essas aeronaves depois que elas entram em serviço. Então a gente tem esse conhecimento que pode agregar. E aí o terceiro pilar era justamente essa inovação disruptiva. O que a gente pode trazer de diferente que está criando uma revolução na mobilidade já? E aí, particularmente, a mobilidade elétrica era algo claramente que trazia essa ruptura, mas que a gente tinha que entender como aplicar isso na aviação. E como é que está a demanda de pedidos? Já tem? Tem, a gente tem quase 2.000 pedidos 2.000? Quase 2.000. Está em 1910 hoje, é o número que a gente já tem globalmente. E o que é bacana disso é que não é um nicho, né? Então a gente tem pedidos espalhados por todos os continentes. Nós temos vindo de empresas aéreas tradicionais, vindo de operadores de helicóptero, vindo de empresas mais Vale do Silício, startup rideshare apps para aviação, empresas de leasing. Então, um portfólio bastante diversificado e achamos casas já para 1910 aeronaves. Bem, nós recebemos em nosso programa, na verdade a gente veio até São José dos Campos para conversar com André Stein, que é presidente da EVE. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer poder contar nossa história um pouco.